Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre didatização de assuntos jurídicos em postagens da Defensoria do Estado do Maranhão. Para falar sobre esse assunto, recebemos o mestrando do programa de pós-graduação em Letras pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Oséias Evangelista de Oliveira Júnior. Oséias, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Oséias, começo te perguntando sobre o Prêmio FAPEMA 2025. Você foi um dos vencedores, venceu na categoria Jovem Cientista. Saber de você como é que esse reconhecimento ele pode impactar na sua trajetória enquanto pesquisador. Olha, Borges, eu acredito que impacta na forma como isso chega às pessoas, porque muitas vezes o conhecimento ele fica muito restrito aos centros, né, à universidade, e não chega a quem deveria chegar. Então, eu acredito que com o prêmio, essa divulgação que ocorre depois do prêmio, por meio das revistas, das divulgações, isso impacta muito, muito fortemente na pesquisa. E o que é a intertextualidade? Como é que ela pode ser percebida nas publicações da Defensoria? Sim, a intertextualidade, a gente trata a intertextualidade como uma estratégia dentro dos textos, uma estratégia de argumentação, porque a gente entende a argumentação como algo que vai muito além a defender uma tese. A gente entende a argumentação como uma tentativa de reorientar o modo que as pessoas veem as coisas. E a intertextualidade vai nesse sentido, essa relação entre os textos. Quando eu convoco outros textos para tentar fazer ou facilitar alguma coisa, ou fazer aquele jogo de você se reconhecer em determinado texto, a pessoa lembrar daquilo e fazer associações que geram determinados conhecimentos. E nesse sentido, no perfil da Defensoria Pública, a gente percebeu que eles utilizavam muito dessas relações midiáticas com outros textos e também invocações a figuras conhecidas para fazer essa intertextualidade, que é justamente essa relação entre os textos que a Defensoria faz no perfil para atingir determinados públicos, geralmente mais jovens, por conta dos textos que ele mobiliza no perfil. Durante as investigações, chegou a verificar se surtiu efeito? Sim, geralmente as publicações que buscavam didatizar esses assuntos e fazendo essa recorrência, buscando trazer novelas, filmes, séries que estavam bem populares na época, eram as que tinham mais curtidas, mais compartilhamentos e mais comentários na publicação. Agora, para além do direito, a intertextualidade ela pode auxiliar na didatização de outros saberes de forma mais, por assim dizer, mais efetiva? Sim, primordialmente a intertextualidade era muito evocada principalmente pela citação, né? A gente falava de intertextualidade, falava só de citação ou alusão. E a gente, com o avanço dos estudos na linguística, a gente entendeu que ela pode ser utilizada por outras funções, às vezes como uma ornamentação e às vezes também como uma forma de didatizar, porque as pessoas fazem muitas associações, então vai muito pela parte cognitiva. Eu, por exemplo, quando a Defensoria traz uma novela que abordou determinado assunto, geralmente se ela fosse falar por termos técnicos, as pessoas não entenderiam, teriam uma certa dificuldade de compreender. E aí, fazendo associação, por exemplo, com a novela, ela tem um post que faz um recorte com uma novela que Vale Tudo, que estava passando atualmente. Então, para falar sobre pai que não paga pensão sobre dos filhos. Então, muitas vezes, se ela fosse explicar por termos jurídicos, falasse com aqueles termos bem juridiquês, as pessoas não entenderiam. Então, fazendo essa associação com a novela, que já aí está a intertextualidade, porque eu trouxe a novela para o post para que a pessoa entenda aquilo. Então, mexe com o fator cognitivo e também com uma orientação de visão. Daí que a gente fala sobre argumentação pedagógica, porque não se argumenta para defender uma tese, mas se argumenta para reorientar a visão daquele interlocutor a entender aquele assunto e aderir àquele ponto de vista que está se propondo ali. Traz então para a linguagem do dia a dia, a linguagem cotidiana, exatamente. Pode-se falar nesse sentido, Sim, né? pode-se falar nesse sentido, porque muitas vezes o jurídico já tem essa dificuldade por conta de toda a linguagem e complexidade que tem. E aí, como está agora numa rede social, está ali se buscando atingir determinados públicos que não são atingidos naturalmente quando se fala de jurídico, principalmente dentro do Maranhão. Então, quando ele está ali no perfil, está tentando atingir determinados públicos, determinados olhares. Então, ele molda esse modo de falar com as pessoas, é um modo de dizer diferente. Ele não vai falar com determinados termos. Então, vai se falando, utilizando as referências que se trazem para atingir determinados públicos. Muito bem, estamos conversando com o mestrando do programa de pós-graduação em Letras pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Oséias Evangelista de Oliveira Júnior. Ele fala sobre a didatização de assuntos jurídicos em postagens da Defensoria do Estado do Maranhão. Agora, Oséias, quais foram os critérios utilizados para a seleção das postagens que foram analisadas?
O perfil da Defensoria Pública é um perfil bem ativo, bem recente. Desde a pandemia se tornou um perfil que tem bastante publicações. A gente buscou primeiro identificar aquelas publicações em que a gente percebia a intertextualidade. Então esse foi o primeiro critério, buscar essas publicações que tinham esses processos de intertextualidade e aqueles principalmente que buscavam ensinar alguma coisa ou didatizar para as pessoas. Então esses foram os principais critérios, ter intertextualidade e que buscar didatizar de alguma forma esses conteúdos às pessoas. Então geralmente eles faziam essas postagens uma vez por semana ou um pouquinho mais distante. Então a gente coletou essas postagens durante o período de 2 anos, 24, 25, e depois foi buscando analisar e perceber padrões. A gente percebeu muitos desses padrões, principalmente de novelas, que é um produto midiático muito comum no Brasil, né? As pessoas têm essa cultura de assistir novela, então elas conseguem fazer essas associações melhor com as novelas. Mas a gente também percebeu com séries, com filmes, que eles faziam essas associações. E é bem importante perceber também como eles eles falam com a pessoa chamando. Então eles traziam um texto, o intertexto, que a gente vai chamar, para trazer esse diálogo, mas eles também ficavam chamando, veja como você pode fazer isso, aí vinha na legenda explicando mais um pouquinho, mas também fazendo as associações ao mesmo tempo. Sempre citando como pano de fundo a série, a novela, algo nesse sentido. Sim, trazendo imagens, trazendo falas que a personagem falava. Então tem aquela novela que estava passando numa reprise numa determinada rede de televisão. Então traziam frases típicas dessa personagem que são bem conhecidas e falavam, por exemplo, sobre a herança, quem tem direito à herança. E aí não falavam, por exemplo, com termos técnicos, falando sobre... no sentido de falar sobre testamento, sobre essas coisas mais assim, não. Mas falava sobre quem tem direito, e aí explicando com base na novela que determinado personagem não teria direito, mas outro teria, e por que teria. Não sem entrar legitimamente em leis ou em coisas assim, mas explicando de uma linguagem mais popular e tudo isso. Porque eu acho que o objetivo ali da defensoria não era nem só atingir públicos mais jovens, mas atingir públicos que também não tinham muita escolaridade, ou públicos que também não eram do âmbito jurídico. Pouco letramento, né? E que pudessem entender aquilo que estava sendo dito. E agora, de que maneira que estudar sobre o uso da linguagem nas redes sociais digitais pode aí contribuir para o campo da linguística textual? Sim, dentro do campo da linguística, a gente tem engrenado muito nesse âmbito dos estudos do texto digital, porque a gente entende que é um espaço fértil, né? Atualmente, com as pesquisas que a gente tem feito, a gente tem entendido que tanto o lado humano quanto o lado tecnológico vão causar esses efeitos de sentido na pessoa que está lendo. Então, a questão do algoritmo interfere, a questão também das ferramentas que são disponibilizadas no espaço digital. Então, o modo de se dizer também mudou com a internet. Então, a gente tem entendido que tanto o humano quanto o tecnológico, eles atuam nessa simbiose, né? Então, estão atuando em conjunto, de modo indissociável. Então, percebendo esses estudos, por exemplo, de um modo pedagógico dentro das redes sociais, esse estudo ele vai possibilitar tanto que as pessoas tenham, nós linguistas e tanto a sociedade tenha mais um interesse maior e uma visão maior do que está acontecendo dentro dos ambientes digitais, quanto também proporcionar uma visão melhor para o ensino e para mostrar para as pessoas como elas podem fazer com que as redes sociais não sejam um espaço somente de disputas, ideológicas ou polêmicas, e sim mostrar também como um espaço que a gente pode ensinar, pode didatizar e pode letrar a população. E sobre perspectivas, você pretende dar seguimento a continuar estudando esse tema em outras pesquisas? No mestrado eu estou dando continuidade a essa pesquisa, só que agora dando mais enfoque à questão da popularização científica. Então eu estou analisando no mestrado como é que a modalidade pedagógica, que é esse modo argumentativo, que a gente tem na linguística hoje, uma concepção de argumentação bem ampliada. A gente, como eu falei anteriormente, que a gente entende como uma tentativa de reorientar os modos de ver das pessoas. Então, dentro dessa tentativa de reorientação, a gente percebe que tem diversos modos de argumentar. O pedagógico, ele é um desses modos de argumentar. Então, seria esse modo que a gente busca ensinar e orientar a visão das pessoas a determinado pensamento, a determinado ensino. Então, é uma forma assimétrica. Nós temos um locutor, que é aquela pessoa que faz a postagem, por exemplo, a defensoria, seria o locutor, que ele assume um ethos, né, uma imagem que as pessoas assumem como alguém que está autorizado a falar sobre aquilo. E a outra pessoa se coloca, consequentemente, na posição de aprendiz, que está ali no lugar de aprender. Então, a gente percebe claramente ali um modo pedagógico de argumentar. No mestrado, eu tenho buscado ver como é que a questão da popularização científica se dá, por exemplo, em questões científicas, em que grupos de pesquisas ou pesquisadores mesmo individualmente, eles fazem nas suas redes sociais, usam dessa estratégia da intertextualidade para popularizar suas pesquisas, que é diferente de divulgar.
Quando a gente está só divulgando, a gente busca trazer os dados e apresentar de uma forma assim, que não tem tanto comprometimento de contextualizar muito essa pesquisa dentro da vida das pessoas. Numa questão mais de popularização, não, a gente tem uma questão mais de contextualizar e a gente percebe mais recorrente esse uso dessa estratégia da intertextualidade. Esse estudo, essas tuas investigações têm o suporte, o fomento da FAPEMA. Qual a importância desse apoio? Eu acredito que a FAPEMA tem um papel muito essencial dentro desse contexto, principalmente ela reconhece muito a linguística, tanto que ela separa dentro dos seus editais uma aba somente para linguística. Então, que em outros editais, por exemplo, a gente tem que concorrer junto com as ciências humanas, nos editais da FAPEMA não, a gente concorre separadamente no âmbito da linguística, letras e artes. Então, só isso já muda toda uma perspectiva, porque nós temos métodos diferentes das ciências humanas, são objetos diferentes de estudo, então é uma área totalmente diferente. Então, eu acho que isso já ajuda bastante. E também a questão das bolsas e o reconhecimento que a FAPEMA dá por meio da revista Inovação e em suas publicações também nas redes sociais e todo o fomento que é fornecido para nós pesquisadores. Muito bem, recebemos o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Oséias Evangelista de Oliveira Júnior. Ele falou sobre a didatização de assuntos jurídicos em postagens da Defensoria do Estado do Maranhão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui para falar sobre nossas pesquisas. Muito obrigado, até o próximo programa.